Salve confrades e consoro, irmãos e irmãs do mundo dos vinhos. Hoje eu estou realizando o nosso 5º capítulo da nossa viagem, minha e da minha esposa Luísa Regina, e do nosso pet Buddy Boy, pela Serra Catarinense e da IP dos vinhos de altitude. Após a nossa visita à maravilhosa vinícola Leone di Venezia, retornamos aproximadamente uns 1000 metros na estrada, que é de terra, até os vinhedos da Monte Agudo, que fica na localidade de Morro Agudo, no município de São Joaquim. E esse retorno estava rodeado por plantações de parreiras de uvas, sendo a sua maioria com condução em Y, eles chamam de manjedoura, e espaldeira. Na entrada temos que subir um pequeno morro para acessarmos o local de comércio de seus vinhos e das harmonizações. Não é um espaço de vinícola, como a Vila Francione e a Leone di Venezia, que nós já fizemos 2 capítulos. É um espaço de degustação e de harmonizações. Mas tudo isto e muito mais nós vamos detalhar para todos vocês mais adiante neste vídeo. Antes de continuar a falar desta nossa 3ª vinícola de São Joaquim, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal do YouTube, acionem o sininho e me ajudem a democratizar o mundo dos vinhedos e dos vinhos do Brasil e do mundo. Continuando com as nossas visitas, fomos para uma vinícola que foi o resultado de um sonho, de uma paixão do médico, o Sr. Leone das Correia Ferraz, e o seu sócio, o Sr. Alceu Miller, que residem no município de Videira, próximo aqui de São Miguel do Oeste, numa região onde já se plantam uvas de qualidade, mas por sugestão de um especialista, um grande conhecedor, eles buscaram em 2004 um terroir para produzir uvas e elaborar vinhos finos de altitude, vinhos de muita qualidade no Planalto Catarinense. Os seus vinhedos produzem uvas numa altitude de até 1.400 metros em relação ao nível do mar, baixas temperaturas principalmente à noite e um comportamento especial de clima de altitude. Ressalto novamente nesse capítulo as características da inversão térmica do terroir. Amplitude térmica o ano todo, onde temos dias quentes de 26 a 28 graus e noites muito frias, normalmente cai para 10, 15 graus Celsius, mesmo no verão, onde facilmente ocorrem temperaturas em torno de 10 a 16 graus ou menos, que é o momento em que as uvas estão amadurecendo, isto de dezembro a abril, e resulta numa maturação bem lenta das uvas, resultando num ciclo muito tardio, com colheita bem mais tardia se comparada com a Serra Gaúcha. As uvas maturam bastante de dia e à noite elas descansam, elas adormecem. Esta maturação lenta traz como resultado final muito mais complexidade aromática e uma maior complexidade gustativa. Uma diferença importante é que no momento que eles vão colher as uvas, eles conseguem fugir das chuvas de verão e a uva vai estar mais seca, vai ter maior concentração de açúcares, como tem dias secos que garantem maior sanidade nas uvas e o resultado final de grande qualidade. A associação dos vinhedos de altitude permite uma altitude entre 900 a 1480 em relação ao nível do mar. Em São Joaquim tem maiores altitudes, mas não é permitido plantar em altitudes maiores, pois se estiver muito alto o vinhedo, a uva não consegue atingir a plena maturação que eles almejam, porque quanto mais alto, resulta numa temperatura mais baixa e as uvas vão demorar muito para maturar. Logo chega o inverno e corre-se o risco de colherem uma uva verde. Claro que na Bolívia, Tarija, eles têm vinhedos a 2.500 a 3.000 metros de altitude, e em Cafajate, que é próximo de Salta, também, que são os vinhos, junto com Tarija, os vinhedos mais altos do mundo, que Salta é na Argentina. Temos vinhedos mais altos que em São Joaquim, esses que eu citei antes, mas lá o percentual de sol é muito maior e as chuvas praticamente não existem, então as características são diferentes, não dá para comparar. A vinícola buscou a assessoria de um especialista e cientista das uvas, o Dr. Jean-Pierre Rosier, um servidor da IPAGRE, que fez doutorado em Bordeaux, na França, e já tinha realizado muitos estudos na região de São Joaquim. As sugestões de plantio que os Ferraz receberam, é óbvio,
desse especialista que fossem castas francesas, sendo 2 tintas, a Cabernet Sauvignon e a Merlot, e a branca Chardonnay. Como os 2 sócios não possuem terras para plantar uvas ou qualquer produto rural, o Dr. Jean-Pierre informou aos sócios, ele estudou bastante a região, que a melhor região para plantar uvas em Santa Catarina eram as altitudes de São Joaquim. De posse dessas informações, os 2 sócios passaram a visitar todos os finais de semana a região e encontraram uma área de terra que pudessem concretizar o seu sonho da vitivinicultura brasileira. O enólogo Jean-Pierre Rosier escolheu o terreno devido ao solo, a posição propícia para a insolação, e compraram 55 hectares de terra naquela região. Destes hectares que eles compraram, 5,5 eles plantaram de uvas. Eles não plantaram mais porque lá tem bastante APP, área de preservação permanente, e lá é bastante controlado isso. Então foram plantados com 3 variedades francesas, aproximadamente 18 mil plantas, no ano de 2004. Eles receberam as uvas em 6 de janeiro de 2005, no dia de Reis. E eles costumam dizer que os reis magos abençoaram os vinhedos deles. E daí eles começaram a empresa. As plantas floresceram e em 2008 fizeram a primeira produção comercial. E já neste ano, o vinho branco Chardonnay rendeu um prêmio para eles. Foi escolhido na maior feira da América Latina, a Expoville, como o melhor branco do Brasil. Então, um vinhedo plantado a 1.280 metros de altitude, em um terroir com insolação constante, com muita insolação, e os solos de drenagem perfeita, o que credenciou a Monte Agudo, os vinhedos de Monte Agudo, a produzir vinhos de grande qualidade e bom potencial de guarda, como os vinhos europeus. O sistema de condução é o manjedoura, ou em Y, sendo os únicos de São Joaquim que utilizam este sistema de condução, que segundo os proprietários, da maior insolação, de manhã o sol pega de um lado e de tarde o sol pega da outro lado da perna do Y. Esse sistema garante um pouco mais de produtividade, com a mesma qualidade, e a colheita e tudo na vinícola é manual. Claro que eles utilizam o trator, mas estes não entram em contato com as uvas, só para carregar as caixas para a pulverização, etc. A mão de obra normalmente é feminina, usando uma maior delicadeza, principalmente na hora da colheita, que evita de estragar os cachos das uvas. Todo o vinhedo é recoberto por uma malha branca para proteger das geadas que podem estragar a planta e os cachos das uvas. Eles aplicam 2 seleções de grãos para melhorar a sanidade dos cachos e que seja a melhor possível. Com pequenas produções, mas bem definidas com as características do terroir de altitude da Serra Catarinense, e todos os vinhos deles que eles produzem têm grande potencial de guarda, inclusive os vinhos brancos, que envelhecem muito bem e ficam melhores a cada ano que passa no envelhecimento na vinícola. Os tintos deles não podem ir para a comercialização antes de 4 ou 5 anos de cava na vinícola. São vinhos que têm ao mesmo tempo potência e harmonia e uma certa elegância. O que é essa certa elegância? Eles mantêm características de frutas e de minerais, sem muita barrica. Tem barrica, mas não é tão forte esse aroma e esse paladar de barrica. A fazenda se chama Monte Agudo e por questão de marketing eles colocaram o nome da vinícola de Monte Agudo. Por ser mais elegante, com boa sonoridade, a família entende que o negócio virou uma paixão de pai para filhas, pois a Carolina Rojas Ferraz se formou em sommelier e a Patrícia Rojas Ferraz faz a parte da administração da empresa. Ela fica lotada em Florianópolis para comercializar os vinhos. O pai tem uma grande satisfação de ter as filhas trabalhando juntas. O pai é médico, é pediatra, pois uma morava na Inglaterra e a outra morava na Irlanda, e com isso ele conseguiu reunir a família em torno dos vinhedos, em torno da paixão pelos vinhedos, além do filho que é engenheiro, que também ajuda nos finais de semana no enobar que eles têm, dando uma certeza de continuidade desse sonho do seu Ferraz. Tem épocas do ano que eles contratam chefes de cozinha renomados de Florianópolis para fazerem harmonizações de jantares e de almoços, porém normalmente quem serve no enobar deles é a chefe Kátia Rojas. Eles podem servir no máximo 40 pessoas, por isso tem que fazer reserva para participar dessa harmonização que eles fazem com o alimento, até para agregar
ao turismo de São Joaquim. Eles possuem um restaurante rotativo, eles não querem chamar de restaurante, onde cada final de semana tem uma comida de harmonizações diferentes. Não é sempre a mesma proposta, o que enriquece o espaço, pois valoriza a comida serrana ou a comida do estado de Santa Catarina. Qual é o prato típico da região? Ele é chamado de entrevero, não é um ensopado, ele é todo grelhado, selado, pedaços pequenos de carnes. É uma mistura de carne de porco, carne de gado, de frango, de linguiça, de bacon, de calabresa, com o pinhão da região, e cebola e pimentão. Normalmente se come com pão ou com arroz. Então eles servem 2 entradas, 2 pratos principais e 2 sobremesas, onde o cliente escolhe uma opção de cada uma das variedades de comidas. O menu é alterado a praticamente cada mês, sempre dependendo dos produtos frescos da época na região. Se é inverno ou verão, pratos mais leves ou pratos mais encorpados e a boa mão dos chefes de cozinha. Tá brincando? Claro que a enogastronomia traduz plenamente o consumo de vinhos. Estão diretamente ligados. E neste caso dos vinhedos de Monte Agudo, o visitante ao mesmo tempo come uma comida de excelência criada por pessoas espertas na área e da região, com um vinho maravilhoso e um espaço com uma simplicidade da nossa casa. A marca deles é unir a família, atender o cliente com bastante proximidade para resultar no turismo uma experiência mais afetiva. Eles também possuem, assim como na Serra Gaúcha, tanto em Bento e em outras vinícolas da Serra Catarinense, o piquenique, que é feito só no verão, do lado das parreiras, porque é muito frio no inverno e venta muito, com produtos caseiros confeccionados pela família, como geleias, patês, variedades de pães, tábuas de frios, todos acompanhados com os vinhos que eles produzem. No espaço enogastronômico, eles fazem o sunset, com um pôr do sol maravilhoso. O sunset é pôr do sol, visto do topo da Monte Agudo, que começa às 16h30 ou às 18h, dependendo da época do ano. Para, no máximo, 36 pessoas. O sunset é uma degustação técnica, onde são explicados todos os processos de produção do vinho, as uvas, falam sobre o terroir e sobre a história de São Joaquim como terroir de altitude. Falam da região, falam da família. Eles têm atividades longas ou mais curtas para se adaptarem a todos os tipos de clientes que visitam os vinhedos de Monte Agudo. O tinto deles é um corte bordalês da região de Bordeaux, na França, com 65% de Cabernet Sauvignon e com 35% da uva Merlot, com 2 anos ou 24 meses de barrica francesa e americana. Esse vinho ganhou um prêmio de medalha de prata no concurso mundial de Bruxelas. Como já comentei, os tintos e os brancos da vinícola Monte Agudo é que eles são vinhos longevos, muito longevos, devido às características do terroir de altitude, que produz vinhos potentes, sendo aconselhável que o consumidor passe o vinho no decanter pelo menos 1 hora antes de degustar, para o vinho ficar mais redondo e com melhor potencial do que ele já apresenta. O Chardonnay é a menina dos olhos dos proprietários. É um vinho 100% Chardonnay, passa 5 meses por barrica francesa de primeiro uso, mas somente 38% dele é barricado, para manter o frescor e a fruta. E a barrica deixa um casamento perfeito. Em 2011 foi produzido o primeiro espumante, que é o produto de maior venda da casa, sendo agraciado com a medalha de prata Safra Beneficada, realizada no concurso de Bruxelas. Ele é feito com cortes de Merlot, com Cabernet Sauvignon, com prensa mínima, aproveitando somente o mosto que eles chamam de mosto flor, entre 40% a 43% do total do mosto extraído, para manter a elegância destas uvas potentes. O vinho rosé deles tem 96% de Merlot, com 4% de Chardonnay. Fica bem floral e bem frutado, com acidez assim bem presente, leve com persistência longa. Harmoniza muito bem devido a essa acidez presente. A linha diferente que eles têm é o Expressões, o vinho Expressões de altitude, que é o vinho top da vinícola. Um branco, que é o Chardonnay barricado, com 12 meses em barrica francesa de primeiro uso, com madeira especial para vinho branco. É uma madeira diferente, só para abrir um vinho branco. E um tinto, que é o Cabernet Sauvignon varietal, com pelo menos 20 meses em barrica francesa de primeiro uso,
que foram criados em 2018 devido a estes vinhos serem muito fora da curva, com um nível mais alto. Não são produzidos todos os anos esses vinhos, só em anos muito especiais, com safras especiais. Eles não possuem uma linha de vinho de entrada. Então, os vinhedos de Monte Agudo têm plantados a Cabernet Sauvignon, a Merlot e a Chardonnay, a Malbec e a Riesling Enano. É uma uva alemã diferente do Rio Grande do Sul, que eles vinificam a Riesling Itálica, que está em teste ainda por eles. Agora eles fizeram uma enxertia de meio hectare da Sauvignon Blanc, onde logo a gente vai ter vinho novo para degustar. Agora há poucos anos eles lançaram uma Chardonnay não barricada e um vinho rosé. Eles têm no portfólio deles 9 vinhos. A vinificação não ocorre no local, por isso não tem visitas na vinícola. Todas as vinificações são feitas no município de Videira, a 270 quilômetros de distância. Em torno de 35 a 40 mil garrafas são vinificadas, somente com uvas próprias desse terroir de altitude. Pessoal, eu achei tudo muito bonito na Vinhedos de Monte Agudo, mas tem um mas nessa história. Quando eu estava preparando o capítulo com o material que dispunha e buscando mais informações na internet, certa noite eu acordei às 1h30 da madrugada e não consegui dormir até às 4h30, que eu percebi que eram 4h30 da madrugada. Eu peguei o meu celular, comecei a procurar o nome do sócio da vinícola, pois a família Ferraz não faz assim muita questão de mencionar o nome do ao seu Miller. Fica parecendo que a vinícola e os vinhedos são só da família Rojas Ferraz. Tudo bem, isso é questão deles, não tem problema. A outra coisa que me intrigou, a questão da uva ser perecível, eles plantarem as uvas em um local e vinificarem a 270 km de distância. Mais ou menos umas 3h30 de viagem. E lá, sob a chancela do enólogo Eduardo Tratcher, em Videira, ao meu ver, esse transporte com alteração de temperatura, a videira é mais quente, e os solavancos da estrada vão danificar a integridade física das uvas. Certamente essas uvas irão estourar. Inicia-se um processo de microesmagamento, eles podem perder suco, desidratar a uva, ficarem ácidas e comprometer a qualidade deste vinho vinificado. Acredito que este aspecto deve ser resolvido pelos seus proprietários, porque se mesmo assim os vinhos já são de boa qualidade, resolvendo este aspecto eles podem resultar em vinhos ainda melhores. Muito bem, irmãos e irmãs do vinho, este foi o nosso 5º capítulo da nossa viagem do mês de dezembro de 2021. Teremos mais alguns capítulos sobre os vinhedos e as vinícolas da Serra Catarinense, dos vinhos de altitude. Vamos falar especificamente das vinícolas, individualmente daquelas que nós visitamos e que mais gostamos. Um abraço a todos, que Deus continue nos abençoando com vinhedos maravilhosos, paisagens estonteantes e vinhos muito saborosos e com muita complexidade. Continue nos acompanhando em nossa jornada pelo mundo dos vinhos do Brasil e do mundo. Curtam o nosso canal e se inscrevam para continuarmos democratizando este mundo maravilhoso dos vinhos. Deus abençoe a todos.